Reajuste dos militares deve ser votado pelo Senado ainda no mês de julho. Legalidade dos decretos de crédito suplementar é polêmica na Comissão Especial de Impeachment. E novos diretores do Banco Central são aprovados pela Comissão de Assuntos Econômicos. Boa tarde. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, visitou hoje o presidente do Senado e saiu da reunião com a promessa de que os senadores devem votar ainda neste mês a proposta de reajuste dos vencimentos dos militares. É um projeto que reajusta as Forças Armadas praticamente pelo índice de inflação. Para os 4 anos, o reajuste será de 25,5%. E, na medida em que ocorra melhorias na arrecadação federal, esse reajuste poderá ser revisto. É, sem sombra de dúvida, algo que não vai afetar as contas públicas de forma alguma, porque basicamente está se repondo a inflação no período. E o presidente Renan, de maneira muito sensível, disse que assumia o compromisso de votar esse reajuste até o início do recesso parlamentar aqui no Senado. Comissão Especial de Impeachment debate com peritos do Senado os resultados da perícia. A polêmica é quanto à legalidade ou não dos decretos de crédito suplementar. Os 3 peritos do Senado reafirmaram as conclusões do laudo. A de que Dilma Rousseff não teve participação nos atrasos de pagamentos do Tesouro Nacional ao Banco do Brasil para o financiamento agrícola do Plano Safra, mas que 3 dos 4 decretos de crédito suplementar assinados por ela desrespeitaram a lei orçamentária, pois consideraram a meta fiscal, que ainda não havia sido aprovada pelo Congresso. Está aqui o questionamento número 28. Na página 128 do laudo pericial, quando houve a primeira pergunta, houve na requisição de alguns dos decretos editados o apontamento de incompatibilidade com a meta fiscal? E a resposta está clara em todas as exposições de motivos. Diz o seguinte: esclareço a propósito que dispõe o caput do artigo 4º que as alterações decorrentes da abertura desse crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário. Em relação aos decretos, também a materialidade está bem caracterizada aos olhos da Junta. Houve uma incompatibilidade com o ordenamento então posto. O controle da inflação foi o principal tema em debate durante a sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos de 4 indicados para a diretoria do Banco Central. Os nomes foram aprovados e seguem para análise do plenário. Os indicados para compor a diretoria do Banco Central foram unânimes ao afirmar que o caminho para a estabilidade e o crescimento econômico é a retomada do tripé: controle da inflação, câmbio flutuante e responsabilidade fiscal. Um dos pilares desse tripé é termos uma inflação baixa e estável, que evite a corrosão dos salários e amplie horizontes, favorecendo a expansão dos investimentos e da produção, condição indispensável para o crescimento do emprego e da renda. Inflação baixa e estável e um sistema financeiro sólido e eficiente contribuem para o maior grau de previsibilidade na economia, com diminuição dos prêmios de risco, alongamento dos horizontes de planejamento de famílias, empresas e governos e um ambiente com taxas de juros reais de longo prazo baixas e estáveis. Os indicados também defenderam a transparência na atuação do Banco Central. É fundamental que o Banco Central do Brasil consolide e aprofunde a transparência e a objetividade em sua comunicação com a sociedade. Dessa forma, o Banco Central do Brasil estará capitaneando as expectativas da sociedade a fim de atingir seus objetivos com o menor custo possível. Temos ainda de efetuar uma comunicação com a sociedade de modo contínuo, simples, direto e conciso, inclusive quanto a eventuais incertezas. O senador Armando Monteiro manifestou preocupação com o impacto do câmbio flutuante sobre a indústria. Sem uma combinação adequada de 2 preços macroeconômicos fundamentais, o câmbio e o juro, esse binômio que é definidor da competitividade, mais do que isso, da sobrevivência da indústria brasileira, nós ficaremos aí condenados a uma posição que nos levará a ainda continuar a assistir
esse processo de desindustrialização na economia brasileira. O câmbio não é uma meta nem um instrumento de política monetária. Então, ele é um preço na economia que deveria refletir uma série de fundamentos e a conjuntura, tanto de incertezas internas quanto de incertezas externas. O senador Lindbergh Farias criticou a defesa que os indicados fizeram sobre a necessidade de ajuste fiscal. Eu sou um defensor de políticas anticíclicas. Eu acho que em momentos de desaceleração econômica como essa, nós temos que ampliar gastos do governo, em especial investimentos e gastos sociais. Foi assim que nós saímos daquela crise de 2008, com sucesso. A eficiência da política monetária do Banco Central será tanto maior quanto mais bem-sucedidos forem os esforços na implantação de reformas e na recuperação da responsabilidade fiscal. Garantir o financiamento do Sistema Único de Saúde, SUS, em tempos de crise econômica. O assunto foi debatido em audiência pública nesta terça-feira. O SUS, Sistema Único de Saúde, é a nova realidade econômica brasileira. A Comissão de Direitos Humanos trouxe convidados para falar sobre o SUS, como ele é imprescindível para garantir saúde a todos e como financiá-lo em tempos de cobertor curto. Promoção de saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento, olha só, reabilitação, atendimento domiciliar, que o SAMU mostra isso, essa necessidade, o tratamento paliativo, que a gente chamava antes de fora de possibilidade terapêutica. Esses doentes precisam também de atenção e eu queria lembrar, e talvez legislando um pouco em causa própria, os idosos. Cada vez mais, tá certo? A gente tem métodos caros, métodos complexos, tá certo? De diagnóstico e tratamento. E isso tem que ser obrigatoriamente democratizado. Os participantes defenderam que o SUS tenha prioridade no atual governo, considerando que até mesmo pessoas com plano de saúde, volta e meia, recorrem ao SUS. O que tem plano de saúde, ele utiliza o SUS. Isso é uma coisa que tem que ser regulamentada. Se estiver em crise, o último gasto tem que ser, o último corte tem que ser feito na saúde. A saúde não deve ser cortada em situação de crise. E os governos deveriam investir mais em saúde em situação de crise. Então, isso é interessante. Ele usa e dá alguns exemplos da Grécia e compara com a política social da Islândia, que em crise investiu na proteção social e conseguiram entrar até em indicadores mundiais de felicidade, de happiness, que é um indicador importante para a saúde. E na Grécia estamos vendo aumento de suicídios, de homeless, aumentos fortíssimos na saúde materno-infantil, de maternidade, mortalidade materna, mortalidade infantil. Isso é muito grave, A indústria de alimentos vai ter que informar nas embalagens se os produtos contêm ou não lactose. É o que prevê a lei sancionada hoje pela Presidência da República. A proposta que deu origem à lei é de autoria do senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, e entra em vigor dentro de 6 meses. Também foi sancionada a lei que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, reduzindo de 6 para 5 anos a idade máxima para atendimento de meninos e meninas pelas instituições de educação infantil. Banda larga poderá receber recursos do FUST, o Fundo de Universalização das Telecomunicações. E as mensagens de texto destinadas à polícia ou bombeiros podem ser gratuitas. Esses são os destaques de 2 projetos aprovados na Comissão de Ciência e Tecnologia. Pela lei em vigor, o Fundo de Universalização das Telecomunicações é repassado apenas à ampliação e modernização da telefonia fixa. Mas isso deve mudar. A CCT aprovou uma proposta que garante um percentual mínimo desses recursos para a internet banda larga em todo o país. O texto original do senador Aníbal Diniz previa o repasse de 34% para a região norte, 28% para a região nordeste e 8% para o centro-oeste. O relator incluiu todas as regiões, norte 13%, nordeste 19%, sudeste 22%, sul 8% e centro-oeste 8%. Essa tecnologia da internet revolucionou, reinventou o mundo. Então, todos têm direito ao acesso a essa tecnologia. Até hoje, o FUST contemplava só a telefonia fixa. Agora,
há esta ampliação para a internet. Até as mais adiantadas, como a Sul, a Sudeste, nós agora vamos praticamente igualar proporcionalmente ao acesso à internet em todas as regiões. Outro projeto aprovado pela comissão estabelece que as operadoras de telefonia celular não podem cobrar por mensagens de texto destinadas a serviços de emergência, como bombeiros ou polícia militar. O relator da proposta acredita que é necessária uma regulamentação posterior para permitir que essa gratuidade seja estendida principalmente a classes mais carentes e pessoas com deficiência. O projeto da deputada Flávia é perfeito. Só faltavam duas palavrinhas, prevendo que haveria uma regulamentação disso posterior. A lei vai prever como é que acontece isso. Se coloca telefones públicos, se coloca em escolas, onde é que se coloca para atender aqueles que não têm. Outras notícias na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Você assiste em instantes à sessão plenária desta terça-feira. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.